Olá, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC. Ele é um artigo de revisão sobre a expressão genética de indivíduos com distúrbios psiquiátricos e de psicopatia. Tá? Atualmente, diversas áreas como a biomedicina, psicologia, a medicina e a criminologia realizam estudos com o intuito de compreender se existem outros motivos além dos motivos já conhecidos para que os indivíduos apresentem sinais de transtornos psicológicos desde a infância, né, possuindo então um cunho genético. Caso de transtornos mentais de maior gravidade corresponde a aproximadamente de 10 a 30% da população, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. E por conta disso, os pesquisadores afirmam que se os transtornos não surgem de modo repentino já na fase adulta, e sim ele surge na fase da infância, da criança. A necessidade, né, a justificativa do trabalho seria a necessidade, né, do entendimento dos mecanismos que envolvem os distúrbios mentais, controle sobre alguns distúrbios, entendimento, né, sobre os pacientes que apresentam esse tipo de patologia. Eles estão sujeitos, né, à qualidade de vida a partir de medicamentos e terapias. O controle sobre os distúrbios concretiza, né, ajuda os profissionais da saúde a se entenderem melhor com esses pacientes, com esses indivíduos que têm esses problemas. A necessidade do entendimento em casos criminais, porque muitas vezes os criminosos, os indivíduos, eles são julgados igualmente a indivíduos que não têm problemas psicológicos. Os métodos do trabalho foram sobre revisão de artigos publicados em plataformas de pesquisa como a Cielo e o PubMed, livros de biologia molecular, epigenia, psicologia e psiquiatria. Sobre o desenvolvimento, né, o comportamento. Sobre o comportamento antissocial e da psicopatia. Eu identifiquei, né, nos artigos, o gene MAOA, que é monoamina oxidase A, né? Ela é muito estudada referente a esse assunto. Ela é um gene ela é um gene que ela é descrito na literatura e ela é conhecida como esse gene da oxidase A. Esse gene é localizado no braço curto do cromossomo X e dessa forma pode afetar tanto homens quanto mulheres, tá? Não tem uma especificidade de sexo. Ela possui uma forte influência no humor, na motivação e na recompensa através da dopamina, o controle de impulso, sono e apetite através do sistema da serotonina e no sistema da neuropinefrina. Ele age de uma forma sobre a luta e a fuga. Outros genes também identificados foram o ativador de dopamina e os receptores de dopamina, o D2 e o D4. O D2 e o D4, quando eles são ligados de uma forma isolada, na verdade, quando eles são presentes de uma forma isolada, eles não apresentam a correlação com o fenotipo associado a doenças,
Porém, quando o polimorfismo está presente simultâneo, ele aumenta a probabilidade da interação genética sendo responsável pelo transtorno da conduta antissocial. Tá? Muitas doenças, muitos distúrbios, né? A síndrome, ela está associada ao abuso infantil. Muitos pacientes são submetidos a pesquisas por conta disso. Os resultados demonstram que as pesquisas de variante gênica da MAOA têm crescido, né, no histórico de abuso de infância em indivíduos. E os mesmos são propícios, né, a comportamento como crimes contra a propriedade e hostilidade. Tá? Além desses tipos de genes, foi identificado também tanto a relação do cromossomo X como a relação do cromossomo Y. Porém, ainda a gente não pode utilizar os cromossomos Y como confirmatórios sobre as doenças psíquicas do homem, porque ele tem uma baixa quantidade de dados estatísticos. Tá? Sobre o perfil genético e o desenvolvimento da psicopatia do indivíduo, com os avanços das pesquisas para compreender, né, entender a relação entre esse perfil e o desenvolvimento da psicologia de indivíduos, diversas questões são levantadas judicialmente, colocando em pauta a explicação genética sempre para justificar os atos realizados durante os crimes e de altos graus ou de baixos graus, tanto os crimes como serial killer, tipo de abuso, vários que sempre estão correlacionados a esses tipos de distúrbios, tá? Então, normalmente eles são utilizados, né? Pode ser, como se fala? Ele pode se retirar, ele pode se querer se inocentar da culpa e da responsabilidade dos atos. Porém, ele pode só apenas diminuir a punição, impedindo a penalidade necessária como justificativa de que o indivíduo sofre questões naturais da sua genética. Então, no caso dessa forma, em crimes que necessitam do direito de defesa, o responsável poderá utilizar desse aspecto para promover a sua defesa e não só para sair ileso da punição, tá? Ele não fica ileso da punição. Eu vou falar um pouco do gene receptor de ocitocina, tá? Ele também é um alvo de estudos, pois a citocina está realizada com o comportamento afetivo e social. Sendo utilizada, né, dessa forma, eles notam que a administração nasal de ocitocina favorece um aumento de empatia, confiança e generosidade, reduzindo o estresse, principalmente em indivíduos que apresentam problemas sociais afetivos. A expressão genética referente ao transtorno bipolar é um tipo de... é caracterizado, né, por uma alteração de comportamento, de humor e de episódios depressivos ao longo da vida. Ok? A análise da expressão genética possui uma fundamental importância para definir condutas de tratamento e de prevenção para indivíduos com predisposição ao desenvolvimento do transtorno, ou vários tipos de transtornos. O avanço da biologia molecular permite muitos estudos que estão pesquisando sobre a expressão genética em indivíduos que apresentam a fisiopatologia da doença,
estão, no caso, correlacionando o transtorno bipolar com síndromes psicológicas. Estudos compararam, né, algumas alterações dos tecidos cerebrais de portadores dessas doenças, como um todo, né, como é muito o tecido cerebral de, de pessoas que portam o transtorno bipolar tem uma alteração se caso ele tiver uma como que diz? Se ele pode ter, né, a síndrome, o tecido cerebral dele é diferente de um indivíduo que tem apenas a síndrome e não um transtorno bipolar, tá? Sobre a herança mitocondrial, diversos fatores epigenéticos são responsáveis por modificação do DNA, que regulam ativamente o gene entre o indivíduo, até mesmo fatores externos, tá? Pacientes que apresentam o transtorno bipolar possuem uma maior frequência com a mãe afetada. Com a mãe afetada é mais do que os pais, tá? Então, normalmente estão correlacionando doenças da mãe sendo passadas para o filho, com algum tipo de trauma. Então, isso está sugerindo uma possível herança, né? Indivíduos onde a mãe apresenta algum tipo de doença, explicando também a transmissão da herança mitocondrial. O linked para localização genética. O linked, ele é uma estratégia, né, utilizada para entender a forma como os indivíduos herdam de diferentes genes relacionados aos transtornos mentais. Esses estudos Então, esses estudos, eles estão correlacionando, né, sempre um marcador com amostras familiares, tá? Esse tipo de estudo... Ai, travou aqui. Tá. Esse tipo de estudo, ele encontra uma... ele comprova, né, se caso a localização do marcador já é encontrado, o gene responsável pelo desenvolvimento da doença poderá também ser encontrado e rastreado. Então, eles fazem essa comparação entre o marcador e o gene afetado, tá? Tem só uma limitação referente a esse tipo de estudo, porque ele necessita de muitas amostras dos familiares do indivíduo e também do indivíduo. Então, é muito difícil você conseguir o DNA, né, uma amostra de DNA de todos da família para conseguir realmente fechar essa herança genética, tá? Alguns medicamentos, eles estão também estudando, eles estudam alguns tipos de medicamentos à base de elíticos, tá? Para essas doenças, das síndromes e dos transtornos, além das terapias tecnologias moleculares, tá? Considerações finais. O trabalho, né, foi
feito baseado na necessidade do entendimento do mecanismo e que envolve todos os tipos de distúrbios mentais, os indivíduos, né, que sofrem com esses distúrbios, os avanços dos estudos pertinentes ao comportamento de humor, psicopatia, favorecem o entendimento sobre os principais fatores, né, que proporcionam o desenvolvimento de doenças psicológicas entre as populações. Tá? Diversos eventos, lembrando, né, que todos os eventos são cruciais para a expressão do fenotipo que envolve a psicopatia. Ou seja, depende muito da criação do indivíduo, né, de como ele entra na sociedade, de como ele cresce na sociedade, de como a família o cria, como a família sempre tá com esse indivíduo, né? Então, se no caso a criança sofre os tipos de transtornos, se ele sofre algum tipo de abuso, provavelmente sim, ele vai sempre estar com essa predisposição para os desenvolvimentos das doenças, dos distúrbios, tá? No final aqui eu coloquei um serial killer bem conhecido. O nome dele é Ted Bundy. Eu coloquei só para ilustrar, né, que esse senhor, ele foi um serial killer da década de 70. Ele confessou o assassinato de 36 mulheres, porém a justiça tem suspeitas, né, que foram mais de 100 mulheres. Tá? Eu coloquei ele como exemplo porque ele sempre foi na história um exemplo. Ele era ex-político, ex-assistente social, ele era estudante de direito. Então ele entrou sim na sociedade, ele era considerado uma pessoa charmosa, um homem bonito, e mesmo assim é, ele ele cresceu numa família que o avô abusava, a mãe abusava dele, né, psicologicamente, ele apanhava. E mesmo ele entrando, se integrando na sociedade, um certo ponto da vida dele, ele começou a atuar como serial killer, né, após um término de um namoro. Então, tanto que as mulheres que ele matou, todas eram parecidas ou tinha alguma semelhança com a ex-namorada dele. Bom, é isso. Muito obrigada, tá? Espero que tenham gostado um pouco sobre o assunto. E obrigada, a todos e a professora que me ajudou.